O público deles é pessoas que querem ganhar dinheiro fácil, quer colocar R$150 e voltar R$500. Tipo assim, eu vendia 15, 20 mil com cada divulgação desse influenciador. Ele vendeu 2, 3, no máximo R$4.000. Foi muito pouco. Se você quer fechar uma parceria com o influenciador, analise se você seguiria aquele perfil. Como você acha que vai ficar melhor essa divulgação? O que você acha interessante falar que vai chamar a atenção dos seus seguidores? Eu acho muito, não tem bloqueio, é sensacional. É mais tranquilo. Ele usa tráfego de influenciadores para faturar milhões. Gabriel Ximenes, KiwiCash 384. E olha só, uma das suas principais especialidades também no mercado é o tráfego de influenciadores que a gente começou a falar aqui, né? Queria saber, por que você foi pra esse lado do tráfego pago? De influenciadores, né? Então, eu já investi muito em anúncio, mas eu acredito que pro meu nicho é bem delicado você ganhar... O investimento é muito alto e o retorno não é tão certo. E o lead, eu faço vendas pelo WhatsApp, as pessoas que chegam pelo tráfego pago é um lead mais desqualificado, ele não chega tão interessado naquele assunto e é um lead mais caro. Então, com o tráfego de influenciadores, mesmo que seja muitas vezes um tráfego um pouco mais caro, mas você consegue um retorno muito melhor e muito mais rápido. Por exemplo, hoje a minha conversão em média é 16%. O tráfego pago é 5, 6, no máximo 10%. Então, é um lead que já chega interessado, porque ele não veio através de um anúncio, ele não chegou do nada. Ele chegou por uma indicação de uma pessoa que ele acompanha do bom dia ou boa noite. De uma pessoa que ele gosta e confia e acredita naquilo que a pessoa fala. Senão não acompanharia, senão não seguiria aquela pessoa na rede social. E graças a Deus, o Senhor tem feito grandes coisas, Ele tem nos apresentado pessoas, nos colocado em mesas. E hoje eu foco somente em influenciadores cristãos para divulgarem o meu trabalho. Meu público é 90% cristão. Então, um ponto muito importante desse trecho que ele acabou de comentar, e vale a pena a gente destacar, é a diferença entre o tráfego proveniente do Meta Ads, Google Ads, em comparação com o tráfego de influenciadores, onde é possível atrair leads muito mais qualificados. Principalmente se o influenciador produz conteúdo relacionado ao produto. Por exemplo, ele citou aqui que os produtos dele é relacionado ao nicho cristão. Suponhamos que o influenciador também. O fato de fazer a divulgação com ele vai atrair leads muito mais qualificados do que uma campanha no Meta Ads, Google Ads, no qual a pessoa está tendo contato com o seu produto pela primeira vez. Com o influenciador, além de estar fazendo um trabalho de aumento do nível de consciência, engajando a audiência, o mesmo transfere a sua autoridade para o produto que está sendo divulgado. O nicho dele é específico, né? O nicho cristão, mas essa regra vale para qualquer outro nicho. É muito melhor uma campanha com influenciadores do que tráfego através do Meta Ads e Google Ads. Claro, um não elimina o outro. Ao contrário disso, são complementares. Você pode muito bem fazer uma campanha com um influenciador e rodar remarketing no Meta Ads, Google Ads. Então, são amigos pessoais, pessoas que acompanham de perto, que são membros da igreja deles, seguidores deles, que têm resultado graças ao meu método, graças ao treinamento que eu tenho, e tem resultado, por isso me divulgam. Então, o tráfego de influenciadores por conta disso. Entendi, legal. Agora, assim, eu já lidei com tráfego de influenciador e é um desafio. Porque às vezes a gente olha, como a Bruninha falou, eu vou olhar o seguidor, mas ele não tem o engajamento. Ou às vezes você não tem as ferramentas necessárias para entender se ele realmente tem engajamento ou não. Então, quando você vai escolher os seus influenciadores, no que é que você tá de olho para fazer uma escolha assertiva? Eu analiso o engajamento. Tem um site, até pode falar o nome do Pode site? sim. Fala, a galera vai gostar. Inclusive, já deixa o like aí pra gente, porque as informações estão boas aqui hoje. Tem um site chamado Social Blade. Lá eu consigo colocar o arroba do influenciador e ele me entrega a porcentagem de engajamento do influencer. Legal. E a quantidade de seguidores que ele ganhou nos últimos 30 dias e mostra o diário. Quantos seguidores ele ganhou hoje, ganhou ontem, enfim, na semana passada. E eu consigo comparar em relação ao engajamento, número de seguidores. Eu analiso também a interação que ele tem no feed, número de comentários, de curtidas, enfim. Se num post, por exemplo, tem 10 mil curtidas, no outro post tem 500, opa, tem alguma coisa errada. A partir do momento que tem uma constância nas publicações, número de curtidas, comentários, se é um influenciador que aparece todos os dias, se não é um influenciador que aparece só pra fazer propaganda e depois nunca mais aparece, só quando ele tá ganhando que ele tá ali, ou se ele aparece todos os dias, desde o bom dia ou boa noite, vai mostrando a rotina, interage com os seguidores, são pontos que a gente leva em consideração pra fechar uma boa parceria. Agora, os pontos que ele acabou de abordar são muito importantes. A ferramenta Social Blade é muito utilizada para fazer análise do perfil de produtores de conteúdo. Ali você consegue visualizar do YouTube, Instagram, TikTok, fazer um pente fino mesmo. É possível ver o engajamento, a média de curtidas, o crescimento do influenciador a cada dia, e através desses números você vai evitar muitas dores de cabeça. Eu vejo muitas pessoas fazendo parcerias somente confiado na quantidade de seguidores, quando na verdade existem outros números tão importantes quanto
por trás. O número de seguidores são importantes? Sim, são importantes, mas o número só vai te dar uma noção da quantidade de pessoas que será possível alcançar com a divulgação. E nem sempre a divulgação, na verdade, 90% dos casos, a divulgação ela não vai atingir 100% da audiência, apenas uma porcentagem das pessoas que seguem irão visualizar de fato a divulgação. Então, é muito importante fazer esse pente fino, usar essa ferramenta que o Gabriel acabou de citar, olhar o engajamento, que é uma métrica super importante. É possível manipular também, ok? Existem sites na internet que vendem engajamento, por isso, além de uma análise quantitativa, ou seja, dos números, é importante fazer uma análise qualitativa, olhar os comentários, ver se tem a ver com a postagem, se o influenciador vai ali e responde. Não são todos, mas é um ótimo indício quando o influenciador interage com a audiência. É importante você olhar a frequência de postagem, se ao longo dos últimos meses ele tem postado com frequência, para que assim possa manter a audiência engajada ao longo do tempo. Se aparece nos stories, assim como ele acabou de falar. Eu costumo citar como exemplo a Virgínia Fonseca. É óbvio que nem todos conseguem ser uma Virgínia Fonseca da vida, haja vista que ela utiliza as redes sociais como um trabalho mesmo. Existem muitos influenciadores que não vivem exclusivamente do trabalho nas redes sociais, porém ela é um ótimo exemplo para você utilizar como referência. Ela posta stories 24 horas por dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Por quê? Você vai encontrar muitos influenciadores por aí, ditos influenciadores, que só aparecem para fazer publicidade. E é muito ruim, porque a nossa intenção é fazer a publicidade camuflada no meio do conteúdo do influenciador. Nós iremos inserir a divulgação do nosso produto em meio ao conteúdo produzido pelo influenciador ao longo do dia. Se você vai lá, só faz a divulgação do produto, vai ficar muito na cara. É óbvio, a gente não vai esconder, ok? Então, o nosso objetivo não é esconder, mas o quão mais natural for a divulgação, melhor. Aquelas divulgações muito engessadas ou um story só que o influenciador postou ser a divulgação, cara, até mesmo a quantidade de pessoas que irá visualizar será menor, porque quanto mais engajamento o influenciador tiver nos stories, mais o Instagram tende a entregar o conteúdo, consequentemente, maior será a quantidade de pessoas que irá visualizar a sua divulgação. Então, tem todos esses critérios a serem analisados. Ele citou aqui apenas alguns, inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu abordo sobre isso. Você pode procurar aí a playlist sobre parcerias com influenciadores. Eu mostro passo a passo como que você faz todo esse processo de análise para não acabar comprando gato por lebre. Agora, o que seria uma bandeira vermelha? Tipo assim, não, isso aqui, cara, é furada. Tipo, eu abri um perfil, já vi que isso aqui é furada, não vai nesse tipo de perfil de Pode Instagram. falar? Por favor. Eu acho que é isso que a galera quer saber. Se ele divulga jogos de tigrinho, por exemplo, roleta, cassino, essas coisas. Por quê? O público deles é pessoas que querem ganhar dinheiro fácil, quer colocar R$50 e voltar R$500. E não são pessoas que querem trabalhar, são pessoas que querem uma mágica, querem um passe de mágica, e isso não acontece, isso não existe. Então, pessoas que já têm Blaze, enfim, que divulgam esse tipo de jogos, esses sites, não são influenciadores legais. E, infelizmente, muitos estão seguindo por esse caminho. De fato. Perfeito. Gostei demais da bandeira vermelha que ele destacou aqui. E eu acrescentaria uma outra bandeira vermelha. Se você entrar no perfil do influenciador e não tiver conteúdo de valor sendo compartilhado com a audiência, essa é uma outra bandeira vermelha. Quando o influenciador produz conteúdo, a audiência se mantém engajada, passa a vê-lo como uma autoridade no assunto. Agora, você entra no perfil de uma influenciadora, só tem foto do corpo dela. Dá para divulgar alguns produtos? Dá, principalmente produtos de nicho adulto, porque aí vai atrair muitos homens. Mas assim, se o seu produto resolve algum problema, trate como uma bandeira vermelha entrar no perfil do influenciador e não ter conteúdo produzido. Então a gente percebeu aqui que não faltam também motivos pra usar o tráfego de influenciadores, né? Trabalhar com marca de influência. Tem confiança, credibilidade, sem contar o engajamento. Mas eu queria saber de você, a gente até começou a comentar um pouquinho isso no começo, sobre qual a diferença que você percebe em trabalhar com micro-influenciadores e com influenciadores muito maiores. Porque, por exemplo, muda muito a forma como as vendas acontecem em cada tipo de perfil? Depende bastante. Às vezes, no micro-influenciador, ele é uma pessoa que, por não ter tantos seguidores, ele consegue interagir mais, ele consegue responder o direct, por exemplo, dar uma atenção que o influenciador que tem milhões de seguidores, ele não consegue. É humanamente impossível responder a quantidade de seguidores que ele tem, de mensagens que ele recebe todos os dias. E agora, o micro-influenciador, ele tem um contato melhor e maior com seus seguidores. Ele responde, interage, enfim, às vezes até segue alguns seguidores, que o que tem milhões de seguidores muitas vezes não consegue fazer. Então, quando o micro-influenciador divulga, ele
eles sempre me mandam prints de seguidores tirando dúvidas com eles no direct, eles respondem. Então acaba que eu consigo fazer, às vezes, mais vendas com pequenos influenciadores do que com um influenciador maior, que não tem essa disponibilidade, até porque é impossível responder a quantidade de mensagens que eles recebem. Então essa conexão, eu falo que é um gatilho muito interessante. Quanto mais ele tem conexão com os seguidores, mais vendas você vai fazer. Vou citar um caso aqui. Quando eu estava começando o AG, eu tinha um afiliado e eu tinha um influenciador que tinha que me divulgar 4 vezes no mês, uma influenciadora. E no dia que ela ia me divulgar, já estava pago no contrato, tinha que divulgar. Não tinha como eu atender, o WhatsApp estava congestionado de outra parceria que tinha acontecido. E eu falei, tá, ela vai divulgar o meu afiliado, vou ganhar uma porcentagem também, claro. E tá, divulgou o afiliado. Fui perguntar pra ele aí quantas vendas você fez. E tipo assim, eu vendia 15, 20 mil com cada divulgação dessa influenciadora. Ele vendeu 2, 3, no máximo 4 mil reais. Foi muito pouco. Eu fiquei assustado. E foi aí que virou uma chave na minha cabeça, sabe? O gatilho da conexão. Por quê? Pensa comigo. Não sei o estilo musical que você gosta. Vamos supor, se você gosta de sertanejo. Você gosta de sertanejo, eu não gosto tanto de sertanejo. Ok, não tem problema nenhum nisso. Mas aí, aquele influenciador era cristão, o afiliado não era cristão. Então, ele não se identifica com aquele perfil. E os seguidores também não vão se identificar. E como as vendas acontecem a maioria pelo WhatsApp, não tem aquela conexão. Então é muito mais fácil você fechar uma parceria com uma pessoa que você seria um seguidor daquele perfil, do que com uma pessoa que você não tá nem aí. Que você vai fazer só por fazer. Pode acontecer venda, mas não vai acontecer com tanta constância como tem que acontecer com o número total de vendas. Então eu falo bastante para os meus alunos. Se você quer fechar uma parceria com um influenciador, analise se você seguiria aquele perfil. Por quê? Se você seguiria aquele perfil, os seguidores que ele tem se identificam com você. Vocês têm alguns pontos em comum. E como a gente usa Instagram, WhatsApp em um dos caminhos que a gente ensina nas vendas no treinamento, facilita e acaba que você consegue muito mais vendas por conta da identificação que as pessoas vão ter com você, com o seu perfil, e a venda vai ser muito mais fácil de acontecer. Muito boa essa visão que ele acabou de compartilhar, corroboro com isso. Ao adotar essa postura de analisar o influenciador e selecionar baseado na sua preferência, ou seja, se você o seguiria ou não, já vai ajudar a selecionar bons parceiros. Claro, você também precisa fazer essa análise baseado se o influenciador produz o conteúdo do seu interesse, ou o produto que será divulgado, se é um produto que você consumiria. Outra coisa que ele comentou com relação aos micro-influenciadores, o fato deles responderem em direct, ter uma interação mais próxima com a audiência, isso é muito verdade. Claro, vão ter muitos micro-influenciadores que tem um engajamento absurdo e não consegue ter essa interação próxima. Porém, com os micro-influenciadores é até mais fácil de fechar parceria, obter resposta da sua proposta, principalmente se ela for enviada através do direct do Instagram, do que um macro-influenciador ou até mesmo um mega-influenciador. Tem vários outros fatores também que eu até mesmo falo dentro do método Parcerias Milionárias, do meu curso online. Se você não conhece, vou deixar o link dele aqui na descrição, no primeiro comentário fixado para você conhecer. Eu falo quais são os benefícios de você fazer parceria com micro-influenciadores. E um deles é justamente essa, o fato de eles terem uma proximidade maior, e tudo isso influencia em venda. Venda, pessoal, é quando tem uma conexão, isso facilita muito, muito mesmo. Faz sentido. Eu tenho uma sensação de que perfis menores têm mais conexão com a audiência. Eu acho que aquela pessoa que você bate assim, ela tem 1 milhão de seguidores, eu acho que cria um distanciamento, ela parece que é uma pessoa inatingível. Agora, quando você tem aquele cara ali que você segue, ele tem 32 mil seguidores, parece que você tá do lado dele. Tipo, eu tô a uma mensagem dele, sabe? Então eu tenho a sensação que essa galera tende a vender mais. Agora, assim, lá atrás, isso falando talvez quando você começou no marketing, até antes, você botava um link e tudo vendia. Hoje a gente sabe que o influenciador não basta só colocar um link. Ele precisa ter toda uma narrativa para que aquilo funcione. Então hoje você faz um alinhamento com seus influenciadores e sim, quais são os pontos principais desse alinhamento que você faz antes de iniciar uma campanha de venda? Então, eu mando alguns tópicos que devem ser abordados. Eu não gosto de Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não gosto de copiar e colar. Eu mando, porque até a maioria são amigos, então eu falo, ó, eu preciso que você fale isso, o que você acha? Então a gente meio que discute ali o que ele acha interessante. E o influenciador tem que fazer como ele acha melhor, como ele acha mais natural. Por quê? Se ele fizer algo diferente do que os seguidores estão acostumados a ver, eles vão saber que é uma publi, que é uma divulgação, que foi pago para realizar aquilo. E acaba que a sua conversão vai ser muito menor. Então eu costumo deixar eles livres. Como você acha que vai ficar melhor essa divulgação? O que você acha interessante falar que vai chamar a atenção dos seus seguidores? Até porque eles conhecem os seguidores melhor do que eu. Então, eu só coloco alguns tópicos e eles desenvolvem, eles abordam um assunto da forma que eles acham que vai ter mais resultado, que vai
dar mais conversão que vai fechar mais venda. Porque não adianta nada eu mandar um texto pronto e falar, eu quero que você faça exatamente assim. Ele pode fazer, sim, ele pode fazer. Só que o resultado não vai ser tão grande como deveria ser se você deixar o influenciador trabalhar. Porque ele conhece a audiência dele. Ele sabe o que dá certo e o que não vai dar certo. Então, se eu mando algo que ele sabe que não vai dar certo, por estar recebendo, ele pode até fazer, mas não vai dar tanto resultado. O que ele falou aqui vai de encontro com o que eu havia dito anteriormente. A ideia é que a divulgação seja o mais natural possível, parte do conteúdo. Se você faz parceria com um influenciador que não produz conteúdo com frequência, o único story que ele publica é justamente da divulgação, isso já fica na cara que ele tá ganhando pra falar aquilo. E outra coisa é, se você faz o roteiro letra por letra para que ele leia e fale exatamente aquilo, também vai ficar na cara que se trata de uma publicidade. Então, é bom aliar o que ambas as partes têm de melhor. Você, teoricamente, conhecimento de vendas e o influenciador, o conhecimento da audiência. Eu costumo fazer o roteiro, enviar para o influenciador para que ele possa fazer as modificações de acordo com o que ele achar necessário, o jeito. O Brasil é muito grande, pessoal. De região para região, muda o dialeto, muda as gírias. Alguns influenciadores têm a sua forma única de se comunicar com a audiência. Então, é muito importante que seja feito em conjunto. Não somente você, que tem o conhecimento, teoricamente, de vendas, e também não somente o influenciador tem o conhecimento da audiência, porque alguns influenciadores não têm conhecimento sobre vendas, sobre gatilhos mentais, sobre o que vai motivar a audiência a realizar a ação, que é clicar no link, conhecer o produto, visitar a página. Então, faz o roteiro, envia para o influenciador, pode ser com bullet points ou até mesmo palavra por palavra para que ele possa modificar, reenvia novamente para você, refaz as modificações caso haja necessidade e também depois de gravar o vídeo, peça para assistir e ver se precisa fazer alguns ajustes. A ideia é que a divulgação seja o mais natural possível. Quanto mais engessado tiver o influenciador, a audiência percebe, ela é sensível a isso. Perfeito. E além das vendas, o que mais você analisa aí pra ter certeza que aquela campanha com aquele influenciador deu certo? Quais outros tipos de métricas você pega pra dar uma olhada? O número de seguidores que eu ganho, porque assim que ele coloca o meu arroba e o link do meu WhatsApp. Então assim que ele posta, já dá um boom. Geralmente chegam bastante seguidores nos primeiros minutos da divulgação. Então eu analiso o meu Instagram, a quantidade de vendas, e também as vendas que a gente consegue fechar após as 24 horas da divulgação. Que a gente faz um remarketing, a gente chama as pessoas que entraram em contato e não concluíram o atendimento, não concluíram a conversa. Então a gente analisa também a porcentagem de vendas que a gente teve nesse segundo contato, quando a gente chama as pessoas que não fecharam a venda ali após a primeira divulgação, após o primeiro contato. Legal. Perfeito. Diferente, né? Porque quando a gente pensa dentro ali do gerenciador de anúncios do Facebook, aí a galera olha pra CPC, CPR, além do ROI, e é diferente nessa parte de influenciador. Totalmente. Eu acho muito, não tem bloqueio, é sensacional. É mais tranquilo, é um oceano bem gostosinho de surfar, né? É mais fácil, nesse sentido. Ô, Gabriel, a gente sabe que você faz vendas pelo WhatsApp. Só alguns pontos importantes para serem destacados nesse trecho que ele acabou de comentar. Primeiro, aparentemente ele divulga os próprios produtos. Segundo, com amigos. Ele mesmo citou que a maioria dos influenciadores são pessoas próximas a ele. Terceiro, a estratégia utilizada é através do WhatsApp. Então ele manda as pessoas para o WhatsApp e ali, nesse trecho daí em diante, ele vai explicar quais são as estratégias que ele utiliza. Tanto é que depois que passou 24 horas, ele faz um remarketing. Então fica esses 3 pontos destacados, porque dependendo do que você for, se for um afiliado, se for dono de uma loja física, prestador de serviço, o infoprodutor, pode ser que ele não funcione com você. Por exemplo, ele coloca juntamente ao link que leva as pessoas para o WhatsApp, o link do Instagram. A métrica de sucesso dele não é apenas vendas. São também vendas, óbvio, né? Ele faz a divulgação, o objetivo dele é vender, mas ele também leva em consideração a quantidade de seguidores que ele conseguiu em seu perfil do Instagram. Dependendo do seu perfil, pode ser que a sua métrica de sucesso seja apenas vendas. Pode ser que você não consiga atender as pessoas no WhatsApp, você vai ter que utilizar uma outra estratégia, enviar para a página de vendas, enviar para uma isca digital, enfim. Então, só destacar esses 3 pontos para ficar claro como que ele trabalha com os influenciadores. Se você quer aprender a fazer parcerias de divulgação com influenciadores para vender produtos físicos, digitais e até mesmo serviços, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link do método Parcerias Milionárias. O meu curso online, onde eu pego na sua mão e mostro passo a passo como fazer isso. Aqui na tela tá aparecendo outro vídeo meu. Clica para assistir e nos vemos daqui a alguns segundos.